Sabe, a gente costuma pensar que as grandes histórias estão sempre cheias de batalhas e heróis. Mas e se uma das narrativas mais épicas estivesse, na verdade, escondida numa lista? Pois é, uma lista. Hoje a gente vai mergulhar numa cerimônia incrível do livro de Números, uma que parece só repetição, mas que no fundo revela uma história poderosa sobre propósito e união. E é aqui que a gente se pergunta como seria, na prática, uma unidade perfeita. O que acontece de verdade quando 12 líderes, representando um povo inteiro, se juntam num único ato de dedicação? Pois é, a resposta, acredite, está nos detalhes. Detalhes bem meticulosos de uma cerimônia que durou 12 dias. Então, o que a gente vai dizer aqui é o seguinte: vamos começar com a montagem do tabernáculo, passar por uma distribuição de presentes um tanto curiosa, mergulhar de cabeça num ritual de 12 dias com ofertas idênticas e, no final, descobrir o propósito surpreendente por trás de tudo isso. Vamos lá, imagina a cena. É um dia de uma importância, nossa, gigantesca para a nação. Aquele dia em que Moisés finalmente termina de montar o tabernáculo, sabe? O coração da vida espiritual de todo o povo. E aí, nesse momento, algo muito especial começa a acontecer. A estrutura está lá, prontinha, ungida, santificada. E o primeiro passo, olha que interessante, não é individual, é coletivo. Antes de qualquer um pensar em fazer uma oferta particular, os líderes das 12 tribos, os chefes de cada clã, se juntam. Eles se unem para apresentar uma única oferta em nome de todo mundo. Essa primeira oferta é super simbólica, mas também muito prática. Pensa só, 6 carroças cobertas e 12 bois. A conta é simples, um boi de cada líder e uma carroça para cada 2 deles. E para que tudo isso? Simples, para ajudar no serviço do tabernáculo, para carregar as peças e tudo mais. E é aqui que as coisas começam a ficar intrigantes. É o nosso primeiro quebra-cabeça. Peraí, se o presente foi dado por todos juntos em união, a gente esperaria que a divisão fosse igual, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. A forma como essas carroças e bois foram distribuídos mostra que tinha uma lógica muito mais profunda por trás de tudo. E olha só que genial. A distribuição não era sobre igualdade matemática, era sobre função. As famílias de Gerson e Merari, que tinham que carregar as partes mais pesadas da estrutura, as vigas, as cortinas, elas receberam os meios de transporte. Faz todo sentido, né? Mas e a família de Coate? Eles não receberam nada. Por quê? Porque a tarefa deles era carregar os objetos mais sagrados, tipo a Arca da Aliança. E isso tinha que ser feito de um jeito especial, com reverência, nos ombros. Ou seja, a união ali não significava que todo mundo era igual e fazia a mesma coisa. Significava que cada um recebia exatamente o que precisava para cumprir sua responsabilidade. Ok, então a parte da logística, do transporte está resolvida. Agora sim, começa a dedicação do altar propriamente dita. E se prepara, porque essa foi uma cerimônia que durou 12 dias e que vai aprofundar ainda mais essa ideia de propósito que a gente está vendo. Dia 1. Quem aparece é o líder da tribo de Judá e a oferta dele é descrita com uma precisão impressionante. Presta atenção nos detalhes. Um prato de prata de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, uma colher de ouro de 10 ciclos cheia de incenso e uma lista bem específica de animais para cada tipo de sacrifício. Guardem bem essa lista, sério, ela é o coração do que vem a seguir. E aqui está o pulo do gato. Sabe quando a gente lê um texto e parece que ele está se repetindo? Pois é, aqui essa repetição é, na verdade, a mensagem mais poderosa de todas. Porque o que aconteceu no segundo dia, no terceiro e assim por diante até o 12º dia foi simplesmente uma demonstração incrível de igualdade e de um propósito em comum. Imagina só, dia após dia, um líder diferente se apresentava. No dia 2, Issacar. No dia 3, Zebulon. E a lista segue. E o mais incrível, cada um deles trazia exatamente, mas exatamente, a mesma oferta, sem tirar nem pôr. Nenhuma tribo tentou ser melhor que a outra, sabe? Ninguém deu mais, ninguém deu menos. Diante do altar, todas eram perfeitamente iguais. Bom, depois desses 12 dias de ofertas iguaizinhas, o texto para e faz um resumo. Ele soma tudo. E é nesse momento que a gente entende a escala monumental, de verdade, desse ato de dedicação. O resultado final, quando a gente vê tudo junto, é de cair o queixo. Vamos começar a conta. Primeiro, os pratos de prata. No total, foram 12 pratos de prata maciça, um de cada líder das tribos. Depois, as colheres de ouro, também 12. 12 colheres de ouro puro,
e cada uma delas cheia de incenso, que simbolizava as orações de todo o povo. E se a gente somar o peso de toda essa prata, chegamos a 2.400 ciclos. Isso, pelo padrão do santuário, era uma fortuna, uma quantidade enorme de riqueza e, o mais importante, entregue de um jeito totalmente unificado e igualitário. Agora, vamos para os animais, que também é algo impressionante. Se a gente juntar todos os sacrifícios dos 12 dias, os números são gigantes. 36 novilhos, 72 carneiros, 72 cordeiros e mais 72 bodes. É realmente uma demonstração massiva de devoção de todo mundo junto. Ok, a gente viu os números, a escala, a repetição, mas fica a pergunta, né? Para que tudo isso? Por que tanta precisão, tanta repetição? Qual o sentido? A resposta, essa sim, vem no último versículo desse relato, e ela muda completamente a nossa perspectiva sobre tudo que a gente acabou de ver. Tudo bem, a parte pública da cerimônia acabou. O espetáculo terminou, as multidões foram embora, os líderes cumpriram sua parte e agora, no silêncio, Moisés entra sozinho na tenda do encontro. Toda aquela cerimônia grandiosa lá fora preparou o terreno para um momento muito mais íntimo, muito mais pessoal aqui dentro. E é ali, naquele lugar, o mais sagrado de todos, que o resultado de toda aquela dedicação finalmente aparece. Moisés ouve uma voz falando com ele, vindo diretamente da tampa da arca, do espaço entre os dois querubins. A conexão foi estabelecida. E essa, gente, é a chave de tudo. Aqueles 12 dias de ofertas iguaizinhos, a prata, o ouro, todos aqueles animais, tudo aquilo era, na verdade, um processo. Um processo super meticuloso com um único e grande objetivo: consagrar um espaço. Um lugar onde o divino e o humano pudessem, enfim, conversar. A união de todo o povo foi o que criou a condição para que essa comunicação acontecesse. Então, essa história que estava ali, escondida numa lista que parece até chata de ler, nos deixa com uma reflexão muito forte. No fim das contas, a dedicação nunca foi sobre os presentes, sobre os objetos em si. Era sobre a conexão que eles tornavam possível. É um lembrete, sabe, de que um processo, por mais rigoroso e repetitivo que seja, quando está alinhado com um propósito maior, ele pode abrir canais de comunicação que a gente nem imaginava que eram possíveis.